Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo de questões inéditas comentadas sobre os benefícios decorrentes de legislação especial. Neste módulo, resolveremos questões inéditas sobre a pensão especial dos seringueiros, os soldados da borracha. Vamos então a ele? Vem comigo, vamos já estudamos a teoria e agora estamos apenas resolvendo questões sobre esse assunto. Vem comigo. Muito bem. Temos aqui pensão especial dos seringueiros. Questões inéditas. Vamos lá, vem comigo. Aos seringueiros que contribuíram na produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como os soldados da borracha, é assegurado o pagamento de pensão mensal vitalícia, desde que não possuam meios para a sua subsistência e da sua família. Veja, aqui está dizendo que a pensão mensal vitalícia, está aqui, né? Pensão mensal vitalícia. Ela é mensal? É. Ela é vitalícia? É. Então está dizendo que essa pensão mensal vitalícia do seringueiro, conhecido como soldado da borracha, tá? Que trabalhou ali durante a Segunda Guerra Mundial, está dizendo que será assegurado para ele uma pensão mensal vitalícia. Até aqui está certo. Aí vamos prosseguir. E não possuem meios para a sua subsistência e da sua família. Será que é necessário, para que ele tenha direito ao benefício, que ele não possua meios para a sua subsistência e da sua família? A resposta é verdade. Se ele tiver meios para a sua subsistência, né, e da sua família, ele não terá direito a essa pensão especial. Esta pensão especial, vitalícia, mensal do seringueiro, é devida para este soldado da borracha que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial, se e somente se não possuir meios para a sua subsistência e da sua família. Quer ver como nós aprendemos isso? Vem comigo. Ó, já adianto que a questão está correta. E vamos aqui, ó. Eu contei para vocês aqui na nossa aula, ó. Eu disse que era uma pensão mensal vitalícia desses seringueiros, né, que trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da região amazônica, né, amparados pelo decreto-lei, e que não possuam meios para a sua subsistência e da sua família. Veja, esse requisito está aqui, ó, bem estudado. Não possuam meios para a sua subsistência e da sua família. Então, diferentemente dos demais benefícios, para que este seringueiro, esse soldado da borracha, que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial na Amazônia, na produção de borracha, ou porque foi recrutado, ou porque atendeu ao chamamento do governo brasileiro, este soldado da borracha, ele terá direito, olha, dessa pensão mensal, né, vitalícia, se e somente se não possuir meios para a sua subsistência e da sua família. Questão correta. Vamos para a próxima. Então, voltando aqui, ó, questão, tudo certo aqui nesta, vamos para a próxima questão. É permitida a percepção cumulativa. Opa, questão boa para a prova, hein? Está dizendo que pode ser acumulado, ó, é permitida a acumulação da pensão mensal vitalícia. Qual pensão mensal vitalícia na prova? Você não vai saber, tem que estar escrito. Recebida pelos seringueiros que contribuíram na produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Está dizendo que é permitido acumular com qualquer outro benefício de prestação continuada mantido pelo regime geral ou pelo regime próprio. Tá certo? Está dizendo então que pode acumular. Veja, pode acumular ou não pode? Não confundam com da talidomida, né? A pensão da talidomida você pode acumular com os benefícios do regime geral de previdência. A do seringueiro, não. A do seringueiro não pode ser acumulada, tá certo? Tá aqui, ó, um dos requisitos, eu vou mostrar para você como estudamos isso. Ela não pode ser acumulada, é vedada, portanto, a acumulação, não é permitida, é vedada a acumulação, né, do benefício dessa pensão especial vitalícia mensal do seringueiro com qualquer benefício de prestação continuada do regime geral
ou do regime próprio de previdência. Não estou falando... Aqui, cuidado, quando fala benefício de prestação continuada, as pessoas já pensam na LOAS, mas aqui é do regime geral, do regime próprio, ou seja, são benefícios de prestação continuada da Previdência Social, não da assistência. E olha só o que nós aprendemos sobre isso. Vem comigo. Nós aprendemos sobre a acumulação da pensão especial dos seringueiros, o que segue. Olha só. É vedada, e a questão está dizendo que é permitida, mas o correto é proibida acumular a pensão mensal vitalícia desse do seringueiro com qualquer outro benefício de prestação continuada mantido pelo regime geral ou pelo regime próprio, né? Ressalvada a opção. Ele pode escolher se ele quer o benefício previdenciário ou esta pensão especial de natureza indenizatória, tá certo? No entanto, não pode acumular. Então, gravem, a pensão especial, né? Essa pensão especial mensal vitalícia do seringueiro, soldado da borracha, não pode ser acumulado. Não pode ser acumulado com os benefícios do regime geral, né? Benefícios de prestação continuada do regime geral ou do regime próprio de previdência. Sendo facultado ao beneficiário a opção de ficar com o benefício previdenciário ou com esse benefício especial, essa pensão especial vitalícia. Ele é que vai escolher. Não pode ficar com os dois, porque a acumulação não é permitida, ela é vedada. Volta para a tela. Aqui o erro, não é permitida, é proibida, é vedada. Por isso que essa questão ela está incorreta. Está errada. Vamos para a nossa próxima questão. Diz o seguinte: a pensão especial mensal vitalícia de quem? Dos seringueiros. Mas qual seringueiro? Qualquer um? Não. Aquele seringueiro que atendeu ao chamamento do governo brasileiro, né? E trabalharam na produção de borracha. Onde? Na região amazônica. Contribuindo para quê? Para o esforço de guerra. Ah, então eu já sei quem é. É aquele soldado da borracha, né? Que atendeu aí o chamamento de guerra na Segunda Guerra Mundial, trabalhou ali na região da Amazônia, na região amazônica, na produção de borracha, tá? Tudo certo. Está dizendo aqui que será o benefício dele, né? Será esta pensão correspondente a um salário mínimo. É isso mesmo, pessoal? Será um salário mínimo? Não. A do seringueiro são dois salários mínimos, não confundam. Temos outro benefício que é um salário mínimo, mas esse é de 2 salários mínimos. Então, questão errada. Tá certo? Gravem isso. A pensão mensal vitalícia devida ao seringueiro, né, que não possua meios de se manter e também manter sua família. Gravem. Ele não pode acumular com os benefícios do regime geral, do regime próprio, e equivale ao valor de 2 salários mínimos. Não é um não, são 2. Tá bom? Onde é que a gente aprendeu isso? Será que a gente aprendeu? Vamos ver. Na nossa aula a gente aprendeu isso sim. Tá aqui, Pensão especial mensal vitalícia do seringueiro será correspondente a 2 salários mínimos, que para este ano de 2022 equivale a 2.424. Mas esse aí, o que importa pra gente é 2 salários mínimos, tá certo? E vem comigo. O restante é outro assunto, o importante é focar só, eu trouxe os slides para mostrar como eles estavam na nossa aula, mas vamos focar por enquanto só no trecho do slide que serve para a nossa questão. Então são 2 salários mínimos, gravem isso, tá? Eles vão querer confundir você, colocar 2 salários mínimos onde é 1, colocar um salário mínimo onde é 2, mas é claro que você não vai cair nessa. É claro que você vai fazer uma tabelinha aí no caderno, numa folha de sulfite, colocando qual é o valor de cada benefício para memorizar para a prova. Vamos seguir. Então, pessoal, essa questão está errada, né? Por que ela está errada? Porque não é um salário mínimo, são 2 salários mínimos o valor dessa pensão mensal vitalícia dos seringueiros, dos soldados da borracha. Vamos a mais uma questão. Olha só. A pensão especial devida aos seringueiros que contribuíram para a produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como soldados da borracha, ela é vitalícia, né? Vitalícia, e ela é intransferível, não revertendo a qualquer dependente em caso de morte do beneficiário, tá certo? Então veja, está dizendo que ela é vitalícia, ela é pensão mensal vitalícia do seringueiro. Só que está dizendo que ela é intransferível. Opa! O que a gente aprendeu sobre isso?
Vamos revisar? Vem comigo. Olha o que a gente aprendeu aqui, ó. A pensão mensal vitalícia continuará sendo paga ao dependente do beneficiário, ou seja, né, caso ele morra, por morte dele. Então, se continuará sendo paga para o beneficiário, ela não é intransferível, ela é transferível para o dependente. Só que o dependente só vai receber esse benefício no seu valor integral, ou seja, pelos 2 salários mínimos, se comprovar o seu estado de carência. Tá certo? Ou seja, que não recebe rendimento de qualquer forma igual ou 2 salários mínimos, não recebe qualquer espécie de benefício do regime geral ou regime próprio e não seja mantido por outra pessoa de quem dependa obrigatoriamente. Então vejam, esse benefício mensal vitalício do seringueiro, ele é mensal, não é em parcela única, ele é mensal. Ele é vitalício, mas ele não é intransferível, ele é transferível, ele será devido aos dependentes por seu valor integral. Só que para que seja pago ao dependente do seringueiro, né, desse soldado da borracha, é preciso que o seu dependente também comprove situação de carência. Né? Comprove. Por quê? Porque esse benefício ele não é pago simplesmente para a pessoa, para o soldado da borracha, seu dependente, mas para o soldado da borracha que não tenha condições de se manter e a sua família, e a mesma coisa será quando ele morrer, poderá passar para o seu dependente? Poderá, desde que esse dependente também não tenha condições de se manter e nem a sua família. Ou seja, não tenha rendimentos, né? Vimos aqui, não tenha rendimentos iguais ou superiores a 2 salários mínimos, não tenha benefício do regime geral ou do regime próprio, nem seja mantido por uma outra pessoa, tá? Do qual dependa obrigatoriamente. Então, em se enquadrando nessa situação de carência, o dependente pode receber o benefício. Logo, ele não é intransferível. Ele poderá ser transferido desse soldado da borracha após a sua morte para o seu dependente, se carente for. Fechou? Então, essa questão está errada. Por quê? Porque ela não é intransferível. Né? Ela pode ser revertida, sim, ao dependente. Fechou? Tranquilo? Então, vamos lá. Ela pode ser revertida, sim. Não benefícios do regime geral de previdência. São benefícios decorrentes de legislação especial. Não há carência. Tem gente que pergunta, qual é a carência desse benefício? Não, pessoal, não há carência. Tem que acontecer o fato gerador. Constatado ali que ele atendeu, que ele foi recrutado para trabalhar como seringueiro na região da Amazônia, né, na região amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial, ou então ele aceitou o chamamento do governo brasileiro e foi para lá, tá certo? E aí não tem condições de manter a si e a sua família. Então aconteceu isso, ele terá direito, né, caso ele não receba nenhum benefício do regime geral, nem do regime próprio, não tenha rendimentos superiores a 2 salários mínimos, né, não seja mantido por ninguém também. Ora, se configurado ficar o estado de carência, ele terá direito ao benefício. Né? A carência aqui não tem nada a ver com carência de 180 contribuições, ou de 12 contribuições, ou de 10. Não é esta carência. Não é esta carência de contribuições. É carência financeira, estado de carência. Aquela pessoa sem condições, aquela pessoa, né, que não tem condições financeiras. Então não confundam. Tem gente que confunde a palavra carência com aquela carência do regime geral de previdência. Tem pessoas que pensam, falou em carência, é a carência em número de contribuições. Não! A carência ao qual se refere essa legislação é a carência financeira, é a carência de recursos, a pessoa que tem poucos recursos, tá certo? Agora, a carência em número de contribuições não tem. Por quê? Porque não é um benefício previdenciário, é um benefício decorrente de uma legislação especial, tá? Não é aqueles benefícios do regime geral de previdência, é um benefício de legislação especial que será pago e para o qual não se há determinação qualquer de carência. Vamos seguir. Voltou. Muito bem. Então, questão incorreta, vamos para a próxima questão. Em relação à pensão especial vitalícia de quem? Dos seringueiros. Mas qual seringueiro? Como é que eu vou saber se é o seringueiro do regime geral ou se é o seringueiro dessa legislação decorrente dessa pensão decorrente de legislação especial? Ora, porque está dizendo aqui, ó, contribuíram na produção da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como soldados da borracha. Então não é o seringueiro normal, é o seringueiro, né, da legislação especial. Julgue o item a seguir. A comprovação da efetiva prestação de serviço, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em
início de prova material. Está dizendo que tem que ter uma prova material, algum documento, alguma prova material. Não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Será? Será que não é admitida a prova exclusivamente testemunhal para comprovar que ele foi um soldado da borracha? Resposta: a questão assertiva está correta. Correta por quê? Porque é preciso ter ao menos o início de prova material. Está aqui, né? No mínimo início de prova material. Não se admitindo exclusivamente prova testemunhal. Por que não? Porque falar, até papagaio fala. Agora, falar a verdade tem que provar, senão é fake news. Então, vamos lá, tem que falar a verdade. E a prova exclusivamente testemunhal não é aceita. Tem que ter ao menos início de prova material. Quer ver onde a gente aprendeu isso? Vem comigo. Tá aqui, olha só. Nós aprendemos que a comprovação da efetiva prestação dos serviços, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeitos quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. Então, pessoal, diante disso, podemos afirmar que a questão está corretíssima. Corretíssima, beleza? Então, vamos que vamos. Tem que ter aí, ao menos, tem que ser baseada, ao menos, né, a comprovação dos serviços prestados durante a Segunda Guerra, como soldado da borracha, ainda que a injustificação judicial ou administrativa deve conter, ao menos, deve ser baseada em início de prova material. Não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, assertiva, correta. Vamos a mais uma. Estamos falando sobre o soldado da borracha, né? Vamos a mais uma, olha só. Em relação à pensão especial vitalícia, devida a quem? Aos seringueiros. Mas quais seringueiros? Que contribuíram na produção da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como soldados da borracha, julgue o item a seguir. A residência do requerente. Onde? Em casa de outrem, seja parente ou não, ou sua internação ou recolhimento em instituição de caridade, está dizendo aqui, será um óbice ao direito dessa pensão mensal vitalícia do seringueiro. Está dizendo que, se ele mora na casa de uma outra pessoa, se ele está internado ou recolhido à instituição de caridade, neste caso, ele não precisa dos recursos, ele está sendo amparado, certo? Errado. Errado por quê? Porque aqui está dizendo que o fato de ele morar, né, com alguém, parente ou não, com outra pessoa, parente ou não, ou estar internado ou recolhido em instituição de caridade, está dizendo que é um óbice a esse benefício. Não é. Não é um óbice. Não é óbice ao direito de receber a pensão mensal vitalícia do seringueiro. Então, em assim sendo, a assertiva aqui está errada. Onde é que a gente aprendeu isso? Será que a gente aprendeu? Aprendemos, olha só. Aqui, ó. A residência do requerente em casa de outrem, parente ou não, ou sua internação ou recolhimento em instituição de caridade, nós vimos aqui, ó, não será óbice ao direito da pensão. Não será. E aqui está dizendo que será, ó. Então, tá aqui, ó. O correto é não será óbice. Ele pode sim. Ele pode morar na casa de outro e receber o benefício. Ele pode estar ali recolhido, internado numa instituição de caridade e ainda assim receber o benefício. Porque não é óbice. E a assertiva diz que é óbice, por isso é que ela está errada. Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, volta para a tela. Questão incorreta. Com isso, nós finalizamos mais um módulo onde eu trouxe questões inéditas, fizemos uma revisão geral, em poucos minutos, né, do conteúdo por meio de questões relacionadas aí à pensão vitalícia, pensão especial vitalícia mensal do seringueiro. Que seringueiro? Aquele, né, que trabalhou ali na produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial, na região amazônica, né, sendo recrutado nos termos do decreto ou atendendo ao chamamento do governo brasileiro. E este soldado da borracha, como é conhecido, né, ele terá direito a esta pensão mensal vitalícia e fizemos uma revisão por meio de questões e finalizamos este módulo neste momento. No próximo módulo, teremos aí questões inéditas comentadas sobre algum outro benefício decorrente de legislação especial. Nos encontramos no próximo módulo. Até já!